Sejam muito bem-vindos à série Seja Livre. O tema que nós vamos tratar hoje é o autoconhecimento afeta relacionamentos. Eu sou Jorge Penteado, mentor, especializado em ajudar as pessoas a buscar sentido em suas vidas. Isto é importante porque é a partir deste momento que nós crescemos e podemos então buscar aquilo que nos é prometido, termos o melhor do que podemos ter nesta terra e a abundância em todas as áreas de nossa vida. Então, estamos tratando hoje de todos os nossos relacionamentos, o ciclo de nossos relacionamentos. Quem são as pessoas com que nos relacionamos? Isto é bom ter mais relacionamentos, é bom ter menos relacionamentos. O que de fato é importante para nós com relação a esta área, relacionamentos? Pois bem, o que digo para vocês é que, inicialmente, o relacionamento precisa ser muito bem trabalhado no âmbito familiar. Nós, já em nossa consciência e nossa subconsciência, ou seja, em nossa mente, precisamos estar muito bem familiarizados com a necessidade do relacionamento. E precisamos iniciar e trabalhar fortemente o âmbito familiar. Porque a partir do momento que você vira referência no âmbito familiar, você passa a ser procurado para ajudar pessoas. Porque você está como uma pessoa de bem-estar na vida, sendo todo momento perguntado: como é que você faz para estar desta maneira? Como é que você está sempre bem? Por que você está sempre assim? E evidentemente que, saindo do âmbito familiar, nós temos a comunidade, o ambiente em que frequentamos, o nosso ambiente de trabalho e também a sociedade. Precisamos estar preparados para ter o máximo número possível de relacionamentos, mas existem algumas condições para isso e nós veremos a partir de agora. O que nós precisamos evitar em nossos relacionamentos? Aqueles relacionamentos ditos tóxicos, que são relacionamentos de pessoas ou com pessoas que na realidade não nos levam a nos manter na nossa frequência vibracional, que, como digo sempre, o ideal é que seja alta para estarmos com bem-estar. E estas pessoas muitas vezes nos tiram do sério, fazem com que nossa frequência baixe. Você muitas vezes quer ajudar as pessoas, mas as pessoas muitas vezes não querem ser ajudadas. E geralmente esses relacionamentos tóxicos advêm disto. Eles são tóxicos porque a pessoa não quer ser ajudada e você está querendo ajudá-la. E há um conflito. Isto você precisa evitar em todos os ambientes que você frequenta. Seja no familiar, seja no do trabalho, seja na própria sociedade. Então você tem que estar sempre ligado a isto. Eu não devo procurar ter relacionamentos com pessoas que baixam a minha frequência. Bom, mas e como é que funciona isso? Muitos que me cercam baixam minha frequência, me irritam, me trazem problemas. Como é que eu posso resolver este assunto? É muito simples. Nós já falamos aqui na série sobre o pensamento. Se eu tiver pensamentos positivos, eu vou atrair pensamentos positivos. Então, o que eu devo fazer? Ter pensamentos positivos. Se eu tenho uma pessoa que geralmente me leva para um relacionamento tóxico, eu tenho que levar em consideração o seguinte: todos os seres humanos têm coisas boas e têm coisas ruins na sua vida. Então, o que eu faço? Eu vou, quando me encontrar com esta pessoa, elevar o que ela tem de bom. Eu vou elogiá-la, vou falar: poxa, mas você faz muito bem isso, e isso é ótimo porque tem ajudado pessoas e tal. Isso significa que, a partir do momento que você elogia, seus pensamentos são de um nível de vibração alta. Você vai atrair então para você pensamentos de vibração alta.
E esta pessoa, ao se sentir elogiada, começa a trocar também o seu nível de pensamentos. Poxa, a pessoa está vendo que eu tenho valor. Então, isso é muito bom. Aquela toxicidade começa a desaparecer. Isso é uma das maneiras que você tem para tratar este tipo de negócio. Agora, disse antes e repito, tem muitos que não querem ser ajudados, que mesmo que você elogie, eles não se comportam da maneira que você está esperando. Destes, se afaste mesmo. Outra maneira que você pode estar usando para trabalhar os relacionamentos, e isso é muito importante, é que você sempre coloque para todos eles, todos os relacionamentos que você faça, qual é a sua visão de vida? Qual é, digamos assim, os valores que você tem e que quer estar sempre trabalhando no seu dia a dia? As pessoas que se identificarem com isso, que também têm uma visão semelhante, que também têm seus valores. Quando falo em valores, falo em princípios, né? Do tipo, eu sou íntegro, vou trabalhar para sempre ser íntegro, eu não quero saber de corrupção na minha vida, eu amo os outros, eu quero cada vez ajudar mais que possa cada um dos que me cercam. Então, se você tem estes valores e se você dá uma visão de que o que você está aqui para fazer é realmente servir ao próximo, para que ele cresça como você e ele tenha também resultados como você tem, então é uma boa maneira de você estar trabalhando e fixando relacionamentos duradouros, relacionamentos que precisam crescer. E nós já vamos entender o porquê que eles precisam crescer. Porque nós estamos aqui para ampliar o bem-estar das pessoas que convivem conosco. Então, quanto mais relacionamento tivermos, melhor será. Mas eles precisam realmente ser relacionamentos não tóxicos, ser relacionamentos de pessoas que queiram também crescer. E é por aí, você vende a sua visão, entre aspas, e esta visão, se a pessoa tem os mesmos valores que você, vai formar com você ou vai fazer com que você e ela tenham um relacionamento fabuloso. E as coisas começam a melhorar muito em relação ao seu entorno. Vou dar um exemplo agora relacionado exatamente ao que eu estou falando. É evidente que o exemplo é da minha pessoa mesmo. Eu estive durante muitos anos trabalhando em projetos complexos, já coloquei isso para vocês, do tipo Turnkey, que na realidade é um programa, são vários projetos, e eu era responsável por esses vários projetos, de maneira que eu tivesse que responder por qualquer problema para quem nos contratou. Eu estava numa multinacional. Muito bem, eu era o líder, então, como diretor destes programas. E como líder, eu utilizei exatamente o que falei há pouco para vocês. Eu não só levava a todos os liderados a visão clara do que deveria ser realizado com aquele projeto, como também, ao escolher estes liderados, busquei pessoas que tinham os valores muito próximos dos meus. Eu não queria nos projetos pessoas que fizessem gambiarra, que ajeitassem as coisas para que o projeto terminasse uma fase, ou mesmo o próprio projeto. Isso não. Nós sempre trabalhamos com integridade. O que está contratado é o que será entregue. E se não tiver como entregar isso, buscaremos soluções para contornar e corrigir estes processos. Então, eu com isso fiz muitos relacionamentos que os mantenho até hoje. Foram 38 anos trabalhando, sempre com projetos e com o meu desenvolvimento pessoal nestas grandes empresas. E esses anos todos me trouxeram muitos relacionamentos. E esses relacionamentos, como disse, estão muitos deles conservados até hoje. E bons relacionamentos. Vale a pena se viver assim. Gostaria também de citar a seguinte situação. Eu faço hoje mentorias, são programas de mentoria, são processos que você vai viver a sua vida toda utilizando
deles para que você cada vez estabeleça melhores seus objetivos, que você cada vez ouse mais, cada vez vá mais em direção à abundância que nós estamos falando sempre. Pois bem, quando eu estou fazendo um programa de mentoria, eu estou trabalhando as pessoas com relação à sua espiritualidade. E como já disse, a espiritualidade é diretamente ligada à personalidade das pessoas. E como que nós podemos, então, acelerar um processo de decisão e obtenção de um determinado resultado num grupo de pessoas? Por exemplo, numa empresa. É muito tranquilo de se trabalhar com estes conceitos que você aprende durante este programa de mentoria que eu estou comentando com vocês. A metodologia utilizada, ela faz com que você identifique cada participante da mentoria com relação à sua personalidade, o quanto dele é, digamos assim, já categorizado no lado espiritual do processo. E através desse estudo, a gente pode criar grupos de trabalho que estarão sendo complementares. Nós temos pessoas com uma personalidade totalmente social que é diferente daquela personalidade artística. Mas para que um grupo tenha um resultado melhor, para que um grupo tenha perspectivas de ver os problemas de maneira diferente e buscar novas maneiras de resolvê-los, é necessário que você complemente. Então você pode ter um ganho muito grande a partir do momento que você conhece toda essa metodologia, todo este processo de como você busca dar sentido à sua vida. Por quê? Porque você vai, nos relacionamentos que obter, começar a trabalhar cada vez mais em conjunto com pessoas complementares. O que isto fará? Fará a aceleração da concretização do que vocês procuram, dos ideais que vocês procuram. Quero finalizar esses exemplos dizendo como é difícil, uma vez que haja uma transgressão, você fazer uma mudança cultural. Os relacionamentos, eles estão a todos os níveis, como disse, na sociedade. A sociedade tem um âmbito em que há todo um trabalho feito do lado político. E para o Brasil, nosso país aqui, infelizmente nós tivemos, durante um bom tempo, um conceito que corrupção seria alguma coisa normal em nossa cultura. Não havia como fazer coisas nesse país se não houvesse a compra de uma pessoa ou de outra, ou interesses sendo cobertos para que as coisas acontecessem. Isso até durante um bom tempo foi chamado de Lei de Gerson. Eu tenho que levar vantagem para que eu dê algo para as pessoas que estão me pedindo. Pois bem, esse tipo de cultura, ela leva um determinado tempo para ser modificado. Mas no âmbito do país em si, há um trabalho sendo feito por pessoas que creem que realmente nós precisamos trabalhar sobre integridade. Eu não estou falando aqui a favor de A, de B ou de ninguém. Eu estou falando aqui em favor do nosso país, do nosso Estado maior. Nós precisamos, cada um de nós, se conscientizar cada vez mais que essa história de levar vantagem não leva a lugar nenhum. Pelo contrário, nos leva a um grande buraco. Posteriormente, para sair, não é tão simples assim. Mas temos hoje a possibilidade, e isso me deixa bastante contente em conseguir levar para as pessoas que me rodeiam que isto está errado e que deve ser trocado. E as pessoas estão comprando esta ideia, estas pessoas têm os valores que eu tenho e com o decorrer do tempo nós vamos conseguir melhorar muito este relacionamento, de maneira que a gente tenha um país onde a integridade permeie de uma maneira melhor do que está permeando hoje. Eu não estou falando mal aqui do país, porque isto é comum em vários estados maiores, eu digo, outros países no mundo inteiro. Mas os que possuem mais integridade, os que possuem mais transparência em seus atos, são países que estão melhores classificados. E é por isso que a gente precisa trabalhar o nosso meio. E o nosso meio poderá servir de exemplo para um outro.
Então, se o nosso país se ajeita com relação a isso, ele pode servir de exemplo para outros países da América do Sul, para outros países da África. E é isso que eu digo, os relacionamentos, eles vão, quando tem uma visão clara e quando tem valores sendo espalhados por todas as pessoas que fazem parte desses relacionamentos, de maneira à integridade, nós estaremos cada vez mais melhorando o ambiente onde estamos vivendo. Pois bem, vamos falar um pouco mais sobre como superar objeções, com relação a você ter mais relacionamentos em sua vida. Por quê? Porque é importante que a gente os tenha. Então nós precisamos estar trabalhando sempre com relação a vencer obstáculos. Então eu vou citar aqui algumas situações para que a gente possa fortalecer o conceito para nós mesmos de que relacionamentos são coisas muito boas. Precisamos só saber como nos relacionar e com quem nos relacionar. Então, vamos falar agora de que maneira a gente pode estar trabalhando para contornar situações que parecem que não têm solução. Nós sabemos que há um ditado popular que diz que pau que nasce torto, morre torto. E que serve para nos alertar de que as pessoas que têm um determinado comportamento não mudarão esse comportamento. Portanto, elas poderão ser tóxicas em relacionamentos conosco. Mas isso não é bem assim. Isso é um entendimento muito antigo e que durante muito tempo foi verdadeiro. Mas hoje, com a ciência, com a evolução, com a neuroplasticidade, provando que nós podemos trocar até a personalidade, o comportamento das pessoas, este ditado não tem mais razão de ser uma verdade para nós. Então, o que nós precisamos fazer, e eu já dei uma dica anteriormente, é pessoas que estão qualificadas como as que cabem neste ditado. O pau que nasce torto morre torto, são pessoas que precisam, na verdade, receberem elogios naquelas partes que são boas. E disse e repito, todos têm na vida coisas boas e coisas ruins. Por que você vai tratar ou acentuar o lado ruim do processo? Faça o contrário. Você deve, parte da sua, digamos assim, direção e sentido da vida, fazer com que essas pessoas se sintam bem. E para que elas se sintam bem, elogiem. Retorno a dizer o que ela tem de bom. Todos têm algo de bom. É uma maneira de você deixar para trás esse dito popular e começar realmente a dar um passo de servir as pessoas que o cercam. Se aprofundando um pouco mais com relação a isso que nós estamos falando, eu diria o seguinte: muitas pessoas são desacreditadas por elas próprias, elas estão autossugestionadas desde o tempo em que elas nasceram. Deixa eu explicar melhor isso. Quando nós nascemos, nós estamos praticamente com as nossas verdades em nossa mente zeradas. Então, o que acontece? Conforme eu vou crescendo num ambiente familiar, eu vou observando tudo o que ocorre ao lado. E aquilo ali passam a ser verdades para mim. Quando eu vou para a escola, começo a ter professores e pessoas vão também me autossugestionar, vão me influenciar com as verdades deles. Então, o que acontece e o que eu quero salientar aqui? Eu quero salientar que, imaginem, vocês já devem ter visto isso sendo comentado por alguém, que um determinado pai chega para um dos filhos e fala assim: poxa, fulano, você não tem jeito mesmo. Você não vai dar para nada, porque a sua irmã estuda muito, está bem, ela sim está bem, mas você não serve para nada. Você imagine uma criança ouvindo isso durante vários dias, vários anos. O que acontece com essa criança? Ela introjeta esta colocação que está sendo feita pelos seus pais como verdadeira. E ele então, bom, eu não sirvo para nada, fica totalmente fora do contexto de querer melhorar. Por quê? Porque ele já está fichado, ele já tem uma verdade assumida que, se ele não conhecer como pode trocar essa verdade de sua mente, ele poderá ir até o fim da vida como sendo aquela ovelha negra. Então, precisamos tomar cuidado com isto.
não só com os nossos filhos, mas com todos que nos cercam, que nos procuram, que querem ouvir de nós algo. Nós precisamos estar sempre em vibrações altas e precisamos fazer com que as pessoas elevem suas vibrações. Isso melhora o seu entorno, não só para você, para todos. E a gente, de fato, vai melhorando a nossa busca da espiritualidade. E com relação ainda a falarmos sobre obstáculos colocados com relação a relacionamentos, eu diria o seguinte: muitas pessoas acham que se bastam sozinhas. Veja que absurdo é isto. Uma pessoa sozinha, um eremita, não tem o menor sentido porque está totalmente desconectado do todo. Nós, já disse, repito, como sempre falo, fazemos parte de um todo. Este todo é o nosso Criador. E aí nós precisamos entender que, para que o Criador atinja o resultado que ele procura com as suas criações, ou seja, nós, seres humanos, é necessário que os seres humanos estes estejam fazendo a sua parte. Então eu preciso realmente ter essa visão holística sempre. Eu sou parte de um todo e eu preciso estar fazendo aquilo que está designado a mim de maneira a completar este todo. Como sempre falo, né? Toda vez que a gente desconsidera o nosso próximo, ou seja, toda vez que eu simplesmente faço algo contra a necessidade dele, ou faço um mal, qualquer coisa com relação a essa pessoa, eu estou atacando uma parte do todo. E ao atacar esta parte do todo, eu estou me prejudicando fortemente, porque eu também faço parte do todo. Eu vou receber essa coisa negativa. É como eu digo, se você pensar negativamente, você vai trazer para você, atrair para você pensamentos negativos. E você vai manter sua frequência vibracional muito baixa, o que não é recomendado, como estou falando já há algum tempo. Então, pessoal, que fique claro o seguinte: se há uma coisa errada a se fazer com relação aos relacionamentos, é buscar um isolamento, é buscar ficar na sua. Ah, eu me basto, eu sozinho resolvo tudo que preciso, do jeito que preciso e vivo muito bem. Isso não é verdade. Você tem que estar realmente interessado em crescer. E para crescer, você precisará de outras pessoas. Assim como você pode estar ajudando pessoas a crescerem, você também estará recebendo de pessoas inputs, insights, para que você também cresça. E você cada vez mais entenda qual é o seu papel aqui. O seu papel aqui é fazer a sua parte no todo, que nós já falamos ainda agora. Então é muito importante deixar de lado esta ideia de que, não, eu isolado estou resolvido e eu não preciso de ninguém na minha vida. Está totalmente errado, repito. Busque relacionamentos. Quanto mais relacionamentos, onde você fizer com que a sua visão de vida, sendo ela boa, evidentemente, faz com que as suas frequências vibracionais estejam altas, você vai fazer cada dia mais um retorno para você mesmo de frequências altas. E essas frequências altas te levarão ao sucesso. Então, pessoal, qual seria o passo correto a ser dado para que a gente possa realmente estar fazendo bons relacionamentos e fazendo também com que estes bons relacionamentos se ampliem cada vez mais? Isto é importante, porque se nós quisermos dar sentido realmente à nossa vida, na busca de nosso propósito, como sempre digo, nós não estamos aqui à toa. Nós fomos criados e temos uma função que o Criador estipulou para nós. Esta função, digamos assim, por muito alto, é servir. E este servir
significa que você deve estar se relacionando muito bem com todos que você tem ao seu redor. Por quê? Porque esta é a maneira de você fazer com que estas pessoas, e você também precisa ter, vibrações com frequências bastante altas, para que essa distensão, esse caos que está imperando hoje na nossa sociedade, comece a diminuir, comece a sair. As pessoas precisam ter uma visão mais clara do que significa realmente a gente estar vivendo num ambiente saudável. Um ambiente onde todos têm a visão holística de que fazem parte disto e que não podem atacar uns aos outros. Eu digo sempre, nós temos que colaborar com os nossos próximos, nunca competir com os nossos próximos. Por quê? É colaborando que a gente vai melhorar este entorno todo. É esta maneira que temos de fazer com que a sociedade mude, com que o mundo mude para algo melhor, para que a gente vá cada vez mais em direção à nossa espiritualidade, à nossa essência. Eu diria para você que há só uma situação onde você deve fazer uma competição. Esta situação é interna a você. Você tem que competir só com você, nunca com os que estão do lado externo a você. Competir com você significa, eu quero compreender como é a vida. E cada vez que você vai trabalhando sobre isso, você vai dando passos, passando por um processo em que há um crescimento, desafios estão sendo colocados por você para você mesmo. E aí a competição é interna, é uma competição em que você, poxa, eu não tinha ousadia de fazer certas coisas, hoje eu tenho. Hoje eu tenho porque eu fui compreendendo como as coisas funcionam, eu fui melhorando o meu discernimento, eu fui praticando e fui avançando. É tão interessante essa situação da competição interna, e é a única válida para que a gente realmente esteja num ambiente holístico, é de que se você quer ser uma pessoa que faça na sua vida tudo com excelência, o que você precisa fazer para adquirir cada vez mais excelência? É competir com você mesmo, é cada vez repetir o que você está fazendo, mas repetir com muito mais acuidade do que a vez anterior. É assim que os grandes competidores, quando nós temos estas competições mundiais, estão crescendo. Você pega, por exemplo, um nadador, ele tem determinados tempos, ele quer vencer cada vez mais ele próprio, o tempo dele. Imagine, se o nadador Phelps, americano, naquela situação em que se encontrava, fosse, eu já sou o melhor, eu já tenho o melhor tempo, eu só vou manter isto, ele acabaria não obtendo o número de medalhas que obteve, um absurdo de medalhas de ouro. Por quê? Porque ele sempre competiu com ele nunca competiu com ninguém. Eu tenho que me superar cada vez que entro nesta piscina. É assim que funciona. Se porventura ele tem um competidor que sabe do tempo dele da última Olimpíada e fala, eu vou trabalhar para conseguir vencer este tempo dele, e acha que com isso ele pode levar a medalha, ele está totalmente errado, porque o Phelps em si jamais estaria contente com o tempo que fez, e ele estaria cada vez mais no seu interno se desafiando. Então, para que fique bem claro, nós somos seres colaborativos. Se há competição, essa competição é interna nossa, para que a gente tenha um verdadeiro sentido do que significa competir, do que significa crescer. E crescer constantemente, como sempre digo, de maneira progressiva, para que cada vez nós sejamos uma pessoa melhor, para que cada vez espiritualmente a gente se desenvolva mais. Isto é importante, isto tem que ser levado em consideração. Então digo a vocês,
procure o maior número de relacionamentos possíveis, mas se afastem daqueles ditos tóxicos, como eu deixei claro lá atrás, aqueles que não querem ajuda. Muitas vezes alguém que parece ter um relacionamento tóxico com você, ele não tem. É porque nós já vamos conversar com ele também em condições que não o agradam. Então ele pura e simplesmente reage, se defende. É como se fosse um animal, vai para o lado límbico do processo. Mas como disse a vocês, se vocês, ao se relacionarem com algum deste tipo tóxico, começarem a elogiar aquilo que ele tem e faz de bom, você pode estar invertendo um relacionamento que parecia tóxico para um excelente relacionamento. Agora, se ele desejar não se relacionar com você, não insista, porque existem muitos outros que querem. Muitos outros poderão estar se relacionando com você. Então, leve isto em consideração. Busque aumentar ao máximo possível seus relacionamentos e tirar todos os problemas que você tem de toxicidade com relação a os relacionamentos atuais, inclusive familiares de todos os níveis. Cresça. É isto que nós estamos aqui para fazer, dar sentido à nossa vida, crescer. E é nisso que nós estamos trabalhando através destes programas de mentoria.